E aí, bora fazer uma viagem no tempo? A gente vai lá para o Rio de Janeiro, comecinho do século XX. Imagina só, uma cidade que queria a todo custo virar uma Paris. Só que, para realizar esse sonho, ela acabou declarando guerra contra sua própria gente. É sobre isso que a gente vai conversar hoje, como o tal progresso para alguns virou um pesadelo para muitos outros. E a pergunta que guia toda a nossa análise é exatamente essa aí. O que acontece quando o progresso de uma cidade simplesmente deixa o seu povo para trás? Essa é a chave para a gente entender toda a tensão que estava, prestes a explodir nas ruas do Rio. Vamos fundo nisso. Então, para a gente entender esse rolo todo, a gente precisa se transportar para aquela época, comecinho do século XX. O Rio de Janeiro era a capital do Brasil, né? Era uma cidade super vibrante, cheia de vida, mas que, ao mesmo tempo, estava sufocando. Eram problemas de saneamento por todo lado, moradias super precárias e uma infraestrutura que, olha, já não aguentava mais o tranco. E aí, o governo daquela república recém-nascida tinha um sonho grandioso, transformar o Rio numa Paris dos trópicos. A gente está falando da Belle Époque, aquela coisa toda. Para ser visto lá fora como um país civilizado, o Brasil precisava que sua capital tivesse cara de Europa. Então o plano era esse, um embelezamento gigante, monumental, pensado de cima para baixo para impressionar o mundo. E, claro, né, para agradar a elite daqui. Ok, mas como é que se coloca um plano desses tão radical em prática? Bom, o governo usou duas ferramentas bem poderosas. Uma, digamos, física, para mudar a cara da cidade. E outra, ideológica, para justificar tudo isso. A primeira ferramenta, a física, foi, brutalmente direta. Comandada pelo prefeito Pereira Passos, a reforma urbana ganhou um apelido popular que não podia ser mais claro: Bota Abaixo. O nome já diz tudo, né? E o Bota Abaixo foi exatamente o que o nome sugere, uma operação de demolição em massa. Pensa só, milhares e milhares de cortiços, de casas populares ali no centro do Rio, foram simplesmente colocados no chão. Para quê? Para abrir espaço para avenidas largas, prédios chiques. A ideia era limpar e embelezar o coração da capital. E quem vocês acham que pagou essa conta toda? A maior parte esmagadora foi a população mais pobre. Milhares de famílias, trabalhadores, donos de pequenas vendas foram expulsos de casa assim, da noite para o dia. E o pior, sem nenhuma alternativa, sem nenhuma política para dar uma nova moradia. Foram simplesmente jogados à própria sorte. Certo, essa foi a ferramenta da força bruta. Agora, vamos para a segunda. Por que uma coisa dessas tão grande precisa de uma justificativa, né? E a ideia por trás de tudo isso, a ideologia que deu o aval, foi o tal do higienismo. A lógica do higienismo parecia até fazer sentido, né? Cidade limpa, povo saudável. O problema é que, na prática, a palavra sujeira virou sinônimo de pobreza. E aí essa ideologia se tornou a desculpa perfeita para colocar os pobres e as casas deles, os cortiços, como os grandes vilões, os culpados pelas doenças. E se eles eram o problema, a solução era remover. E aí que entra uma figura super famosa, o médico Oswaldo Cruz. As campanhas dele contra a febre amarela, a peste bubônica e a varíola eram, claro, importantíssimas. Ninguém nega isso. Mas o problema era o jeito que as coisas eram feitas. Imagina só, agentes de saúde invadindo sua casa, à força, revirando tudo, para quem já estava perdendo a própria casa com o bota abaixo, isso não parecia cuidado com a saúde, parecia só mais uma violência do governo. Então, o que a gente tem aqui, na real, são duas cidades, duas realidades completamente diferentes dividindo o mesmo espaço. De um lado, para a elite, o discurso era de modernização, saneamento, progresso. Do outro lado, para o povão, as palavras eram outras: demolição, despejo, autoritarismo, exclusão. E essa contradição é o centro de todo o conflito. Imagina o clima na cidade. A tensão, lá em cima. As pessoas tinham perdido suas casas, seus lares, e ainda por cima eram tratadas com violência. Era um barril de pólvora, sabe? Faltava só a faísca, a gota d'água. E essa gota d'água veio na ponta de uma agulha. Vamos recapitular como essa bomba relógio foi armada passo a passo. Primeiro passo, o bota abaixo expulsa milhares de pessoas de casa. Segundo passo, o higienismo vem e diz que essa galera é um problema de saúde. E aí, o golpe final. O governo impõe a vacina obrigatória contra a varíola. E como? Com a mesma violência, com o mesmo autoritarismo. Pronto, foi o estopim. E olha só, essa frase resume tudo. É muito importante a gente entender o seguinte: a revolta da vacina não tem nada a ver com o movimento anti-vacina de hoje em dia, tá? Foi um grito de chega! Uma explosão de raiva que já vinha se acumulando há
tempos contra a violência do governo, contra o despejo, contra não ter o direito de existir na própria cidade. A vacina foi só a faísca, a gota d'água que fez o copo transbordar. E aconteceu. Em novembro de 1904, a revolta explodiu. O Rio de Janeiro virou literalmente um campo de batalha. Era a população pobre finalmente reagindo a anos e anos de autoritarismo e exclusão. E o que se viu foi o caos. As ruas viraram trincheiras com barricadas por todo lado. Bondes sendo virados, incendiados, lampiões de iluminação, tudo quebrado, a cidade parou. E a resposta do governo foi imediata e foi brutal. Repressão pesada com polícia e exército. Centenas de pessoas presas, muitas delas deportadas para longe. Mas, mesmo sendo derrotada na força, a revolta deixou um recado muito claro. Foi um ato de resistência poderoso. Mostrou que o povo não ia aceitar todo calado. Não era uma massa de manobra. Foi uma luta, na essência, pelo direito de pertencer à própria cidade. A revolta acabou, foi contida, mas as consequências de tudo aquilo, especialmente das reformas, ecoam até hoje. Elas foram responsáveis por desenhar o mapa do Rio de Janeiro que a gente conhece, um mapa de uma cidade dividida. Então, qual foi o saldo final de tudo isso? A população pobre foi expulsa do centro da cidade e não tinha para onde ir. Simples assim. O resultado, claro, foi uma cidade partida. O centro bonito para a elite e os pobres, os pobres foram empurrados para as margens, tiveram que se virar para achar um novo lugar para morar. E para onde essa gente toda foi? Sem ter opção, sem ter para onde correr, elas subiram. Começaram a ocupar as encostas, os morros que ficavam ao redor da cidade. E foi exatamente assim, como uma consequência direta daquela exclusão planejada lá no asfalto, que nasceram as primeiras favelas do Rio. Essa tabela aqui resume perfeitamente a grande contradição de todo esse projeto. De um lado, a gente vê a modernização, avenidas novas, prédios com fachadas bonitas, portos reformados. E do outro lado, quem pagou a conta? Os moradores dos cortiços, os trabalhadores mais pobres, as famílias inteiras que foram despejadas. Foi um progresso construído em cima da exclusão de muita gente. E tudo isso traz a gente de volta para os dias de hoje, né? A história da revolta da vacina, do bota abaixo, ela deixa no ar uma pergunta que, olha, mais de 100 anos depois, continua super atual. Afinal de contas, a quem pertence a cidade? Essa é uma pergunta cuja resposta até hoje continua sendo disputada, todos os dias, no morro e no asfalto.